E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Studio Excel. Nessa aula de hoje, nós vamos seguir um pouco diferente da rotina atual. Nós vamos fazer um compilado de algumas aulas, provavelmente no máximo 5 aulas, e vamos abordar então todo o Excel básico de maneira gratuita. Em resumo, será um curso de Excel gratuito básico para você então que não conhece o Excel, está dando os primeiros passos nele, se familiarizar, começar a aplicar no seu dia a dia, para assim então começar a avançar os seus conhecimentos de acordo conforme você for aprendendo. Nessa nossa primeira aula, ela vai ser disponibilizada em 8 tópicos. Nós vamos abordar 8 tópicos nela, que fazem parte do Excel básico e você precisa aprender antes de começar a utilizar o Excel. É essencial conhecer todas essas ferramentas, que são ferramentas básicas. Fique conosco já se inscreve no canal e deixa o like nesse nosso vídeo. Então, conforme aqui o nosso cronograma das aulas básicas, vamos conhecer então o menu arquivo e a tela inicial do Excel. Primeiramente, vamos começar pela tela inicial. A tela inicial, em resumo, é isso aqui, tudo que você está vendo. Tudo que você está vendo na tela faz parte da tela inicial. Ela é composta pela barra de ferramentas, aqui ao lado pela barra vertical, pela barra horizontal, pelas guias, pelas linhas, pelas colunas e células. Dentro de cada finalidade dessas barras, vocês vão perceber que elas têm algumas funções embutidas em cada uma. Essas nós vamos ver durante o curso. Lembrando que esse curso ele faz parte de um resumo do curso completo que a gente deixou o link na descrição. Caso você goste desse curso básico, então você vai ter o curso completo ali no link da descrição. Ele está hospedado lá na Udemy. Não entrarei muito em detalhes, pois o foco aqui é aprender. Então, tudo que pertence aqui à tela inicial é a tela inicial. E o menu arquivo, o que é o menu arquivo? Ele é um menu que fica logo aqui no canto superior e ele te dá algumas ferramentas do Excel, como por exemplo, novo. O que é o novo? É criar um novo arquivo de Excel. Ou seja, eu tenho a minha planilha aberta, mas eu não quero mais ela, eu quero criar uma nova. Então eu acesso o botão de novo. O novo, usando o modelo, percebam aqui que o Excel me oferece diversos modelos prontos. Caso, por exemplo, hoje eu quero fazer uma planilha de orçamento pessoal. Então, em vez de eu criar uma do zero, eu posso simplesmente vir aqui, acessar o modelo do orçamento pessoal e começar a partir dela. É um modelo do Excel, ele já está praticamente montado, eu só preciso preencher as informações. Abrir e abrir recentes. No abrir, eu vou buscar um arquivo dentro da minha máquina ou na nuvem, onde tiver o arquivo salvo. E no abrir recentes, ele vai demonstrar todos os últimos arquivos que eu mexi no Excel e localizei, para então eu começar uma atividade a partir dele. Aqui, fechar. Fechar nada mais é do que fechar o Excel. Nós não queremos fazer isso, então nós vamos pular. Aqui eu tenho salvar, salvar uma cópia e salvar como modelo. O que é o salvar? Salvar nada mais é do que salvar o arquivo. Todas as modificações que eu fiz agora, se eu quiser salvar, eu simplesmente vou vir aqui e vou salvar. Vejam aqui que eu estou com o salvamento automático habilitado. Com o salvamento automático habilitado, cada ação que eu fizer na minha planilha, eu não vou ter perigo de perder, porque cada enter que eu der ou qualquer movimentação de seta, de células aqui, o Excel vai salvar para mim.
Então, salvar uma cópia será, por exemplo, essa minha planilha hoje está salva na pasta X, mas eu não quero que ela fique mais na pasta X, eu quero que ela pertença à pasta Y. Então eu vou aqui em salvar uma cópia e eu vou escolher um novo destino para essa planilha. Embora eu possa simplesmente, com a planilha fechada, copiar e colar esse meu arquivo, se eu não tenho esse interesse, então eu salvo uma cópia e escolho o lugar novo. E salvar como modelo é o espelho daquele modelo de abrir que nós mostramos ali em cima, que eu abria um arquivo de orçamento pessoal. Nesse caso aqui, se eu fizer uma planilha de orçamento pessoal, ou uma planilha, sei lá, de treinamento, uma planilha de investimento, qualquer coisa, eu salvo ela como um modelo. Quando a pessoa for abrir, ela já vai partir daquele modelo que eu pré-defini. Aqui, vamos mais abaixo, eu tenho a opção de propriedades. Aqui na propriedades vai ter então o meu tipo de arquivo, um resumo, nome do autor, estatísticas, dia de hoje. Isso nós não vamos entrar muito em detalhe. Então, o básico do menu arquivo e da tela inicial é isso. Não tem muito mistério. Ela é bem visual e vocês vão perceber quanto mais vocês vão mexendo no Excel, mais vocês vão navegando nas abas, aqui na biblioteca de funções, mais familiarizados vocês vão ficando com o tempo. Vamos então para o nosso tópico 2, seria a barra de ferramentas. Aqui a barra de ferramentas é essa minha tela aqui. Digamos que é uma das partes principais do Excel. Essa barra de ferramentas ela é responsável por todas as ferramentas e funções que o Excel nos oferece para fazer alguma formatação. Por exemplo, aqui eu tenho a página inicial. Na página inicial eu tenho opções de colar, recortar, copiar, pincel de formatação. Aqui vocês veem que tem fonte Arial. Isso aqui significa a fonte da minha célula, o tamanho da fonte da minha célula. Se eu quero centralizar, botar na lateral direita, alinhar à esquerda, pintar a célula, formatar as bordas, colocar negrito, itálico, sublinhado, pintar a cor da fonte. Eu tenho tudo isso disponível na minha página inicial, que simplesmente é o básico do Excel. Aqui eu tenho algumas formatações, nós vamos ver mais à frente. E temos então aqui inserir. Dentro do inserir eu tenho diversas funções, tabelas dinâmicas, que é uma parte avançada do Excel, gráficos dinâmicos, formas, imagens. Aqui eu tenho desenhar, que são tipo uns pincel. Quem usou o Paint sabe o que é um pincel, tu simplesmente vai ali desenhar e tu consegue se movimentar na planilha e ir pintando o que você quiser. Layout da página, a gente pode usar temas. Aqui tem temas pré-definidos que já vêm com as cores da planilha e outras coisas. Ajustar margens, orientação, retrato e paisagem, semelhante ao Word. Quebras de página, áreas de impressão, tamanho de folha, tela de fundo, entre outros. Aqui está a parte, eu digo que é a principal, porque então todas as fórmulas do Excel estão dentro daqui. Isso aqui se chama uma biblioteca de funções. E vocês veem que cada biblioteca tem um livrinho aqui. Dentro, elas são separadas por tópicos. Vejam aqui que tem as funções financeiras, lógica, funções de texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonometria e mais funções, entre outras. Aqui você vai encontrar mais de 500 tipos de funções. Se você acessar o nosso site, nós temos diversos passo a passo das principais funções do Excel e aqui a gente vai aprendendo conforme a gente vai precisando no seu dia, a gente vai pesquisando e vai utilizando. Aqui em dados também tem mais ferramentas avançadas, vocês vão utilizar bastante validação de dados, atualizar quando você tiver uma tabela dinâmica, exportação de arquivo externo, classificar e filtrar, preenchimento relâmpago, remover duplicadas.
Tudo isso aqui é uma ferramenta individual responsável por alguma ação individual do Excel. Mais ao lado aqui, nós temos a opção de revisão, que são voltadas mais para a parte ortográfica, parte de textos. Vocês vão ver aqui que tem verificar ortografia, dicionário, pesquisa inteligente, inserir e remover comentários e também proteger planilhas, quando você deseja então bloquear a tua planilha e botar uma senha nela. Você utiliza proteger planilha, proteger pasta de trabalho. Vamos entender o que é a diferença de planilha para pasta de trabalho. Planilha é tudo onde eu me movo aqui dentro. Ó. Isso aqui é uma planilha. E isso aqui é uma pasta de trabalho, quando envolve tudo, barra de ferramentas, arquivo e informações. Então, dentro da minha pasta de trabalho, eu tenho uma planilha. E dentro de uma planilha eu tenho o meu conteúdo. Mais ao lado, então, em exibir, eu tenho algumas opções bem bacanas, visualização da quebra de página, layout de página. Aqui é o modelo de visualização, ó, conforme eu seleciono. Aqui em mostrar, eu tenho algumas configurações que eu posso, por exemplo, remover linhas de grade. Ó, vejam aqui que eu removi a linha de grade e ficou toda sem a coluna, ficou mais limpa a minha planilha. Possivelmente, para você aprender a fazer isso aqui, alguém iria te cobrar num curso de Excel para te ensinar a remover essa linha de grade. Aqui tem os títulos, que seriam... Cada linha tem um número e cada coluna tem uma letra. Quando nós removemos os títulos, elas ficam ocultas. Barra de fórmulas, nossa barra de fórmulas é localizada aqui. A gente consegue inserir as fórmulas através dessa barra. E a gente consegue também ocultá-la ela. Isso aqui a gente utiliza muito mais quando a gente tem dashboards, painel de gráficos, entre algumas apresentações mais elaboradas. E por último, a guia desenvolvedor, que é responsável por toda a programação VBA e de macros do Excel. Nós não vamos ver isso aqui no Excel básico e nem no avançado. Isso aqui já é um tipo de uso mais avançado que envolve programação, que você também pode encontrar algumas informações dentro do nosso site. E aí, provavelmente, se você acessou o Excel pela primeira vez, ela não vai estar aparecendo aqui. Nós vamos mostrar para você como habilitar a guia desenvolvedor. É através do menu arquivo, aqui em propriedades, vocês vão perceber, na verdade é no preferências do Excel, não é arquivo, peço até desculpa. Preferências, e aqui vocês vão ter a faixa de opções e barras de ferramentas. Em resumo, aqui a gente consegue escolher, por exemplo, todo o nosso painel aqui da barra de ferramentas, ele é editável. Eu consigo inserir personalizado, eu consigo remover informações também, e o desenvolvedor ele vai estar dessa maneira, ele não vai estar selecionado. Simplesmente você vai vir aqui e vai selecionar para ele aparecer, então, logo ali em cima e ficar disponível. Aqui em criar, editar e salvar planilha é tudo aquilo que a gente resumiu aqui em arquivo. E por último aqui nós temos salvar outros arquivos, que seriam formatos do Excel. Quando a gente vai salvar uma cópia, o Excel nos oferece alguns formatos, vejam só. Eu tenho diversos formatos. O formato padrão do Excel é XLSX, mas ele tem outros disponíveis, como XLSM, por exemplo. Se eu vou fazer uma programação em VBA, por obrigação, eu preciso ter uma planilha XLSM. Vejam que ela é uma pasta habilitada para macros. Pasta de trabalho XLS, para as versões mais antigas do Excel, ela era utilizada esse formato. E os atuais ainda vêm com esse formato, que é um modo de compatibilidade. Por exemplo, se tem uma planilha muito antiga, para te conseguir abrir ela, você vai precisar abrir nesse formato. O formato CSV, que a gente vê muitas exportações na internet online, que extraem nesse formato CSV. Aqui então, abas do Excel. Agora que nós conhecemos toda a tela inicial, as ferramentas, a planilha, a pasta de trabalho,
Você já identificou o que são as abas? As abas são essas aqui embaixo, ó. Vejo que aqui eu criei uma nova, ó. Nesse símbolozinho aqui eu tenho uma nova planilha. Viu a diferença da planilha para a pasta de trabalho? Então eu tenho planilhas e aqui então eu tenho abas, aba 1, aba 2 e aba 3. Elas são responsáveis, eu consigo interligar uma com a outra. E elas são responsáveis por se eu não quiser utilizar ela, eu fiz uma base de dados aqui na minha Plan 1. E eu quero demonstrar o resultado dela na minha Plan 2. Eu pego as informações e consigo interligá-las. Eu trago a parte visual para essa minha planilha, buscando as informações na planilha 1. Aqui no nosso item 1.6, que se resume em células, linhas e colunas, vamos entender melhor o que é cada coisa. Começando pelas células. O que é uma célula? Uma célula é uma junção de uma linha com uma coluna. Então, selecionei aqui, vamos selecionar um quadrado aqui no meio da nossa planilha. Vejam que ele me destacou o G12. O que isso é? Aqui eu tenho uma coluna e aqui uma linha. A junção dessa coluna com essa linha me formou uma célula. Então, isso aqui é uma célula, que seria a minha célula G12. Aqui no canto, você vê a abreviação dela. E sempre que eu tiver uma célula, por obrigação, eu preciso ter uma linha e uma coluna, formando então a minha célula. Essas linhas, colunas, eu consigo inseri-las. Por exemplo, botão direito. Eu tenho a opção de botão direito inserir. Vamos entrar aqui entre a coluna B e C. Inserir. Ó, vejam só. Eu inseri uma nova coluna entre a coluna B e C. O mesmo vale para as linhas. Quando eu venho aqui, eu tenho a opção inserir. Eu crio uma linha em branco entre as minhas células. Percebam que sempre que quando eu for inserir, ele vai inserir em cima da minha seleção. E para mim inserir uma coluna, ele vai inserir uma coluna à esquerda da minha seleção. Formando então o nosso item 6, que seria células, linhas e colunas. Também tem a opção de ocultar e reexibir. Por exemplo, venho aqui, ocultei. Vejam que ele sumiu com a minha coluna D e E. Para mim reexibir, eu seleciono os extremos e venho aqui reexibir. Feito isso, em resumo, o nosso tópico 1.7 era para demonstrar isso, inserir e ocultar, então, células, linhas e colunas. Já podemos partir então para o nosso último tópico, que é o quebrar texto e mesclar célula. O que é isso? Vamos primeiro no quebrar texto. O quebrar texto está localizado aqui na página inicial e ele, quando a gente passa o mouse aqui por cima, ele vai me dizer que é quebrar texto. Mas vamos ver na prática o que significa. Vamos dizer aqui, escrever um texto em tamanho médio, botar Excel, Studio Excel treinamentos, e percebam que a nossa célula G1 ela ficou menor que a palavra Studio Excel treinamentos. Embora ela está passando para a coluna H, a partir do momento que eu escrevo alguma coisa na coluna ao lado, ela vai sumir. Ó. Viram que, embora o título está inteiro aqui, estão me faltando informações. Se eu utilizar o quebrar texto automaticamente, ele vai me inserir esse mesmo texto dentro da célula, só que ele vai se ajustar, ele vai ampliar a minha linha. Viram que a minha linha 1 para 2 teve diferença agora de tamanho. Ela foi ampliada e ficou disponível assim, ó. Ela não coube, então, na minha célula, só que com o quebrar texto ele jogou a palavra numa nova linha. Se eu não inserir um espaço aqui, ó, ele não entende. Ou seja, para mim quebrar um texto eu preciso ter espaço entre as palavras. Ele vai entender
a partir do espaço. E o mesclar e centralizar, nós fizemos eles. Nessa nossa planilha que você está vendo agora, a gente tem mesclar e centralizar. Eu não sei se você já visualizou, mas o nosso título aqui, vejam que eu selecionei o título e ele selecionou várias células ao mesmo tempo. Ó. Ele selecionou do A1 ao E1. Se eu fizer isso aqui embaixo, ó, ele não vai selecionar, porque aqui não está mesclado. Vamos aqui mesclar aqui, por exemplo, a célula A10 a E10. Vejam aqui que eu tenho a divisão das colunas, ó. Tem a linha. E vamos então mesclar. Eu vou selecionar todo esse meu intervalo de linhas, do A10 ao E10, e vou vir aqui na página inicial, mesclar e centralizar. Vejam só. Mesclei e centralizei. E sumiu as minhas colunas de divisão. E a partir do momento que eu escrever alguma coisa, ela vai utilizar toda a minha seleção. Embora não é muito ideal utilizar o mesclar e centralizar, é uma das coisas mais iniciais que a gente aprende. Então, com o tempo, vocês vão perceber que ela mais atrapalha do que facilita. Ela só ajuda para fazer algum título mais aparente e bonito, mas não é o ideal utilizar, mas a gente precisa saber e entender o porquê que a gente utiliza. Então é isso, pessoal. Nessa nossa primeira aula do curso de Excel, nós aprendemos esses 8 tópicos. Vou te convidar para se inscrever no canal, para acompanhar as próximas aulas. Serão provavelmente 5 aulas falando sobre Excel básico em específico, que provavelmente quando você chegar no final dessas 5 aulas, você já vai estar praticamente apto para começar a aprender Excel avançado. Então você vai já estar super familiarizado com a ferramenta e é isso que é o objetivo então desse curso gratuito. Até breve, pessoal. Nos vemos na aula 2.